4 horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observadores. Nesta que é uma madrugada feliz em Portugal. A Seleção Nacional venceu os Estados Unidos por 2-0. A equipa das esquinas marcou em ambas as partes do jogo, que decorreu esta madrugada. Na primeira metade, gol de Francisco Trincão, a inaugurar o marcador aos 37 minutos, e na segunda metade marcou João Félix aos 59 minutos. No final desta partida, o selecionador nacional, Roberto Martínez, fala num tempo de preparação bem sucedido e com grande evolução face ao jogo com o México. Hoje criamos 7 cantos, melhoramos aquilo em geral o que fizemos contra o México, mas continuamos com tudo aquilo que trabalhamos, os conceitos são muito bons. Os Estados Unidos é uma equipa com capacidade física, muita bola parada, muita verticalidade. A relva ajuda o seu jogo, então fico muito satisfeito porque o jogo hoje não é um adversário europeu, era um adversário muito diferente e isso ajuda muito a nossa preparação. Cristiano Ronaldo foi figura ausente deste jogo, está lesionado, mas Roberto Martínez rejeita que o Mundial esteja em perigo e garante que Ronaldo vai compensar a ausência ao marcar presença na competição. Cristiano está a recuperar bem, acho que estamos a falar de dias para poder voltar com a sua equipa e poder treinar. Não é um problema para ficar em dúvida o Mundial, mas como todos os jogadores, agora temos 60 dias, quase 60 dias para acompanhar todos os jogadores e sem dúvida a lesão do Cristiano não é uma lesão para perigar o Mundial. Roberto Martínez, em declarações no final do jogo no estádio Mercedes-Benz em Atlanta, no estado de Geórgia, em registros captados pela RTP. Portugal 2, Estados Unidos 0. Foi este o resultado do último jogo de preparação antes do Mundial, que arranca no mês de junho. A seleção já tem o jogo de estreia marcado para o dia 17 de junho, frente à República Democrática do Congo. E passamos à atualidade nacional. Foram ultrapassados os limites. É uma expressão do presidente do INEM que critica o que diz ser uma falha deontológica grave dos técnicos de emergência durante a greve de 2024. Luís Cabral defende que as profissões na área da saúde sabem que, independentemente da justiça, das reivindicações, há limites que não devem ser ultrapassados sob pena de prejudicar quem deles precisa e que não tem outra alternativa. Revelando ter acompanhado com profunda tristeza os dias de greve e também os dias seguintes, Luís Cabral realçou que o INEM falhou não por não ser capaz de atender chamadas e ativar meios, mas principalmente na componente do atendimento. Estas foram declarações proferidas durante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica. Ora, o presidente do INEM admitiu ainda que discorda da posição dos sindicatos técnicos de emergência pré-hospitalar, que iniciaram esta terça-feira uma greve. Explica que, apesar da opinião do sindicato, era necessário colocar mais profissionais nos centros de orientação de doentes urgentes para diminuir os tempos de espera de atendimento às chamadas, fruto da falta de recursos humanos. A região de Lisboa tem cerca de 14 ambulâncias, deveria ter 14 ambulâncias da AEM a funcionar, mas metade delas não tinha ninguém a distrito, ou seja, não tinham TEPs a distritos. Nós não só tínhamos, normalmente, em funcionamento, 7 ambulâncias. Eu não vou ficar à espera de mais um concurso de TEP, eu não vou ficar à espera de um dia bonito de verão ter um número de pessoas suficientes para garantir que aquelas ambulâncias funcionem. Eu tenho que garantir a resposta aos portugueses. Luís Cabral, presidente do Conselho Diretivo do INEM, que garante que volta atrás com esta medida assim que o INEM tiver mais recursos humanos. E o Ministro das Finanças afasta qualquer compromisso quanto à atribuição de um novo bónus aos pensionistas ainda este ano. Joaquim Miranda Sarmento manifesta dúvidas aos deputados da Assembleia da República. Foi um bónus de 200, 150 e 100 euros. O que é que cada pensionista fez com esse dinheiro? Não sei. Alguns consumiram, outros pouparam, outros consumiram e pouparam. É este ano que está a perguntar se vamos atribuir o bónus. Não sei, Sr. Deputado. Joaquim Miranda Sarmento, que refere acontecimentos como as tempestades, um novo conflito no Médio Oriente e que acabam por adiar a discussão sobre outros temas, como os bónus para os pensionistas. Falamos também da Ministra da Justiça, que afirma que o número de violações registadas em Portugal aumentou, porque também são mais as queixas das vítimas junto das autoridades. Segundo os dados divulgados esta terça-feira no relatório anual de segurança interna, o crime de violação cresceu 6% em 2025, é o valor mais alto
desta década. Rita Alarcão-Judice lamenta, mas considera que haver mais participações deste crime acaba por ser um sinal positivo. Acreditamos ou acredito pelo menos que possamos agora assistir ao aumento de alguns números por pessoas poderem também, ou para o crime ser público, ou porque de facto há maior facilidade social de falar sobre o tema e julgo que as mulheres, e agora falando das mulheres que são essencialmente as mulheres que foram vítimas, sentem cada vez menos que a culpa é delas e, portanto, têm mais coragem de poder denunciar. Rita Alarcão-Judice garantiu ainda que o Governo está empenhado em combater o discurso extremado e populista que leva ao aumento dos crimes de ódio, que cresceram 6%. Há tempo ainda para a atualidade internacional. Daqui a 2 ou 3 semanas é o prazo dado por Donald Trump para acabar a guerra no Irão. Diz que não precisa de haver acordo para acabar o conflito, no entanto acredita que isso vai acontecer ainda antes deste novo prazo agora estabelecido. O presidente norte-americano falou esta terça-feira na Sala Oval, a partir da Casa Branca, em que afirma também que os Estados Unidos não têm nada a ver com aquilo que será o futuro do Estreito de Hormuz. Nós vamos sair brevemente e se a França ou outro país quiser petróleo ou combustível, eles vão subir pelo Estreito, o Estreito de Hormuz, eles vão até lá e podem defender-se por si mesmos. Eu acho que vai ser muito seguro, na verdade, mas nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com o que vai acontecer com o Estreito, porque estes países como a China vai lá e vai abastecer os seus bonitos navios e vão sair e vão cuidar de si mesmos. Donald Trump sobre o futuro do Estreito de Hormuz, numa altura em que afirma que a guerra vai terminar nas próximas semanas. Mas ainda assim, os Estados Unidos têm estado a reforçar a presença militar no Médio Oriente, apesar de Donald Trump ter garantido, numa entrevista à NBC News, que a guerra está a chegar ao fim e que os Estados Unidos estão a ganhar. Está a caminho do Médio Oriente o terceiro porta-aviões norte-americano. Seguimos com o Marco Rubio, que diz que a guerra contra o Irão se está a aproximar do fim. O conflito vai para a 5ª semana, mas o secretário de Estado norte-americano diz mesmo assim que já é possível ver a meta. Não é hoje, não é amanhã, mas o final está a chegar. É o que diz Marco Rubio numa entrevista à Fox News e acrescenta que a qualquer momento poderá ser possível agendar uma reunião direta com uma delegação iraniana. Também nessa entrevista, Marco Rubio acaba por deixar um aviso. Diz que os Estados Unidos vão ter de reavaliar a relação com a NATO assim que a guerra contra o Irão terminar, mas diz que essa é uma decisão que deverá ser tomada pelo presidente norte-americano Donald Trump. E a destruição provocada pela guerra tem afetado também o património cultural do Irão. Um representante iraniano da Unesco alerta para os danos que podem ser irreparáveis. Vários edifícios históricos, sítios culturais e outros tesouros do património iraniano têm sofrido com ataques desde o início da guerra, que começou no dia 28 de fevereiro, com um ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel ao Irão. Exemplo disso é o Palácio de Sadabad, em Teherão, que está inscrito na lista do Património Mundial da Unesco e que é um dos monumentos que também já sofreu com os impactos deste conflito. O secretário-geral da Comissão Nacional Iraniana para a Unesco diz que neste espaço poderá ser impossível reparar alguns danos. É, de resto, o que dá conta a análise de vários especialistas que têm sido consultados para o assunto. É ponto final neste noticiário. A informação fica por aqui. Está de regresso às 5 da manhã. Antes disso, fique com a primeira parte do programa Contracorrente.